Então vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, nós estamos aqui com mais o programa Amor de Pés pela Rádio MRISE. Hoje a gente vai abordar um tema super interessante, onde a gente vai falar sobre os óleos essenciais. E tem muitos tutores que têm várias dúvidas, né, em como utilizar com os animais. Vamos falar também sobre os benefícios, né, até mesmo para eles, para os pets, como para os humanos também. E vocês sabiam que os óleos essenciais, eles têm propriedades analgésicas, calmantes também e anti-inflamatórias? Então, nós vamos abordar tudo isso com o Dr. Celso Guarese. Ele é médico veterinário e consultor de bem-estar da Terra. Então, obrigada, Celso, por ter vindo. Obrigado a vocês. Adorei ter aceitado o convite. Gratidão, muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, telespectadores e ouvintes da Rádio MRISE. Com muito amor mesmo que a gente vem falar desse tema tão importante. Sim, com certeza. Eu sempre começo assim falando, né, com os nossos convidados, como que tudo começou, né? A gente sabe, o Celso é meu colega, então assim, teve a parte da medicina veterinária, a veterinária em si, né, que na sequência veio, além da gente buscar um bem-estar, uma qualidade de vida para os animais, na sequência a gente busca para os humanos também com os óleos essenciais. Como foi tudo isso, Celso? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu trabalho na área de medicina veterinária de grandes animais, né? E através disso eu tive a oportunidade de conhecer os óleos essenciais numa apresentação informal, assim, fiz um treinamento, né? Conheci uma pessoa que estava vindo desenvolver o negócio da doTERRA, e aí a oportunidade de trazer os óleos para a veterinária foi algo que me brilhou os olhos, assim. Porque muitas vezes a nossa rotina, né, a nossa vida em si é tão agitada que fica uma lacuna, principalmente para os nossos companheirinhos, né? E essa ferramenta veio para auxiliar as questões de emoções, as questões respiratórias, enfim, várias questões que a gente vai tratar aqui hoje, né? E eu vi aí uma oportunidade de poder ajudar tanto as pessoas quanto os animais também, né? Mas isso começou mais ou menos há 1 ano e 3 meses atrás, né? Primeiro eu vi a oportunidade, logicamente, de utilizar comigo e com as pessoas que eu amo, e depois que eu fui entender, eu não conhecia, eu era um total ignorante na área, e eu até no começo me assustei, porque quando eu fui apresentado, eu vi coisas sendo faladas que para mim não faziam sentido. E era algo que eu não sabia. Então, às vezes, quando a gente não conhece algo, né, a gente tem medo, a gente rejeita muitas vezes. E eu olhei para aquilo e falei, é impossível que esses olhos façam tudo isso que eles estão falando que fazem. A gente já deveria conhecer. Eu, como profissional que estudo, me mantenho atualizado, enfim. E realmente era algo que eu não conhecia e não imaginava o poder disso na nossa vida. Então, hoje, eu atuo aí grandemente com as pessoas e com os animais também, porque a gente sabe que está totalmente correlacionado, né? Com certeza, fator comportamental, emocional, depois que você conhece o produto e você vê que ele, o quanto ele consegue abranger, né, diretamente porque é conhecimento mesmo, né? Exatamente, a gente estudou muito isso, né, que muitos dos nossos companheirinhos, eles adquirem a nossa personalidade, eles sentem, energeticamente falando, emocionalmente falando, o que a gente está passando. Então, síndrome de separação, por exemplo, é algo muito recorrente, né? A própria dermatite acral por lambedura, que é morder as patinhas, lamber as patinhas até sangrar, são fatores de estresse causados por algumas questões de ambiente, um animal de um porte grande dentro de um apartamento, por exemplo, né, que sai para passear pouco, enfim. E tudo isso pode ser melhorado, né? Pode ter um auxílio de um produto que é 100% natural, não tem contraindicação, não tem malefícios para a saúde. Sem sobrecarregar o organismo desse paciente. Exato, exatamente. E daí, como que funciona essa tua atuação? Como que está sendo para você agora? Lidar tanto com os animais, utilizar um produto que você consegue usar tanto para o tutor, né, que você vai e está falando, não, mas você também pode utilizar, né? O tutor que está em casa junto com o seu paciente, eu acho que é gratificante de certa forma. O feedback depois, né, de ver que os dois em si estão bem. Isso é o mais maravilhoso do trabalho que a gente desenvolve, né? Que eu até brinco que não é trabalho, é dom, é missão, né? Claro. Porque você está unindo coisas diferentes no mesmo propósito. Então, você consegue ter o benefício dos animais e o benefício dos humanos, né? Realmente está sendo desafiador, tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? E muito benéfico. Por que eu falo isso? Porque quando eu recebo uma ligação, por exemplo, né, de um cliente que fala sobre um problema pulmonar, seja dele, do filho, ou até mesmo de um cachorrinho, de um gatinho que foi
teve o auxílio, teve a melhora, né? Foi, como é que eu posso dizer isso? Foi de um grau muito grave para um grau bem leve, ou até nem a mais. Isso é muito gratificante. Isso é o que nos faz continuar buscando mais conhecimento, sabendo como utilizar. E é uma área que tem muito tabu, tem muito para ser explorada ainda. É uma área que tem pouca gente desenvolvendo. Existem muitas comprovações científicas, muitas comprovações, muitos estudos, muitos doutores, realmente pessoas que têm o conhecimento técnico, né? Não sou aromaterapeuta, eu só trabalho na parte prática, né? Com isso todo dia na rotina. Mas tem muita gente no Brasil inteiro e fora do país, né? Inclusive associações de médicos veterinários que trabalham com óleos essenciais, né? Em Austin, no Texas, por exemplo, que é uma das nossas referências, né? Sim. A doutora Huark. Enfim, existe muito disso porque tem a necessidade. Agora que voltou esse boom, isso começou a estourar novamente, né? No nosso meio, e os óleos essenciais, eles não são de hoje. Acho importante falar isso, né? A gente olhar o livro que baseia a nossa vida. Já tinha essa existência, né? Que é a Bíblia. Lá tem muito conteúdo falando sobre os óleos essenciais, né? Jesus ganhou óleo, na casa de Davi tem óleo. Quando nasceu, dos 3 presentes, 2 eram óleos essenciais, incenso e mirra. Então, as nossas avós, as nossas mães, como é que eram feitas, como é que era feita, né? O nosso tratamento. Era a base de chás, de pomadas, sim, com certeza. de bafo, né? De banho de assento. Toda essa parte natural, medicinal natural, né? Então, isso está vindo à tona de volta agora, com tecnologias, lógico, muito avançadas, e a gente tem que aproveitar isso para usar a nosso favor, né? Sim. E vamos falar um pouquinho sobre os benefícios. Vamos lá. A gente sabe que tem um monte, né? Os óleos essenciais tem vários. Mas vamos falar um pouquinho dos benefícios, assim, voltado um pouquinho para o pet. 3 benefícios, ou algo que a gente sabe que auxiliam que beneficamente, né, para eles. Tá. Baseado naquilo que a gente comentou antes, sobre a parte emocional, já é comprovado cientificamente também que, assim como nós, a maioria das doenças que têm causa física, né, nos animais, tem uma origem emocional. Quando não idiopáticos, que a gente não sabe a origem, ou hereditários, né, que isso vem de pai, mãe, avô, gerações anteriores, né. Então, os óleos essenciais, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Problemas respiratórios, bronquite, asma, pneumonia, tosse dos canis, é muito utilizado, tá? Em ambientes onde tem uma concentração alta de animais e é úmido, pouca ventilação, enfim, que gera essas doenças, né? Isso pode ser tratado com o uso de alguns óleos em conjunto, através do difusor, através da via tópica, né? Carreado, óleo essencial, diluído no óleo de coco, óleo de jojoba, óleo de amêndoas, por exemplo. E ele vai trazer soluções, ele vai auxiliar nessa parte respiratória, aí, com certeza. Já existe muito comprovações sobre isso também, né? Teses, inclusive de TCCs, né? Que estão sendo feitas aí dessa medicina alternativa, comprovando a eficácia. Outro exemplo que eu posso dar, esporotricose em gatos, é algo que tem sido muito estudado, os resultados já estão aí, então os óleos essenciais eles beneficiam, e sem falar de todas as outras questões, que é ansiedade, hiperatividade, transtorno bipolar, compulsividade. Se eu me esquecer de algum, você me ajuda a lembrar, porque são muitos, tá? Problemas de pele, todos, dermatite atópica, outras dermatites, né? As sarnas, demodiciose, enfim, que deixam lesões na pele. E o engraçado é que a maioria é fator comportamental e emocional como causa primária, né? Exato. Que a gente já consegue tratar já, né, como causa primária, eu acho super interessante. Teve algum caso que você tem, assim, para me relatar, que foi difícil, assim, o tratamento, ou com o tutor, ou com o paciente, mas que você... Porque eu acho assim, a gente pega o paciente, nossa, a gente fica naquela, né, daquele expectativa, eu quero ver bem, e a gente sabe que não é assim do dia para noite, né? Tem que ter toda uma dedicação, né, para conseguir estar seguindo com os olhos o tratamento, buscar a terapia adequada. Exato. Então, como que foi? Isso que você falou é muito importante porque tem vários casos, tá? Os que mais me deixaram encantados, assim, foram casos de pacientes convalescentes já, que significa, né? São pacientes que estão no final da sua vida, a gente faz um tratamento paliativo, pacientes oncológicos, enfim, pacientes com várias questões aí, até de questões
ortopédicas, que estão no fim da sua vida, e os óleos essenciais deram uma garantia de um tempo maior, né, um suporte, tanto da parte imunológica, quanto de estímulo. Eu tenho um caso de uma líder minha, lá de Chapecó, que a cachorrinha dela não andava mais pela idade que tinha. E com o uso de 3 óleos essenciais no difusor e tópico, ela voltou a andar, voltou a ter, ela tinha incontinência urinária, ela voltou por um tempo a urinar nos locais corretos. Então, esse caso me marcou muito, porque é algo, como os outros, que a gente olha e fala, não tem mais o que fazer. Sempre tem o que fazer, de alguma forma. Seja para cuidar nesse último momento e aumentar esse período, né, com uma qualidade de vida boa, sim, ou para manter o animal mais tempo próximo da gente, que a gente ama tanto, né? Claro. Mas o mais difícil, Anne, para finalizar essa tua pergunta, sempre é o tutor. Sempre é o responsável. Sempre é o uso adequado, sempre é a preocupação sem conhecimento, porque aquilo que eu falei no começo, o medo te gera uma repulsa. Então, mas eu vou usar o óleo dessa forma, mas e será que? Mas o teu animal está precisando disso, ele está num momento difícil, é desafiador. Por que você não vai usar um produto natural, um produto que não vai te trazer malefícios, né? Então, sempre é um desafio com o tutor. Quando os responsáveis fazem aquilo que a gente faz todo dia, da forma que a gente pede, fica mais fácil. E isso não é só com aromaterapia, né? Não, isso é com tudo. Né? Vai fazer uma higienização oral no paciente, a gente passa algumas recomendações para os tutores, né? E aí eles, então vou dar um petisquinho hoje. Sempre tem algumas coisas que a gente... aquela via de mão dupla, né? Exato. Não é só o nosso papel. Exato. E é muito, muito legal também quando eles dão esse retorno positivo, porque a gente já sabe que o serviço foi bem feito, o que a gente pediu foi executado dessa forma, sabe? E alguns pacientes, como você falou, demoram um tempo maior, outros não. Eu tive uma experiência, por exemplo, com grandes daí, que a minha cliente ficou apavorada de ver, a gente foi fazer um manejo num rebanho, e era sempre muito alto o berro da vaca, dos terneiros, enfim. E eu utilizei o óleo essencial de lavanda com difusores no tronco, no brete. E simplesmente aquele dia, eu tenho esse vídeo no meu Instagram, não houve um barulho. Então é realmente assim, isso para gato, para cachorro, para passarinho. Algo simples na realidade, né? E que é possível. Exatamente. Né? E vamos então entrar um pouquinho na utilização desses óleos, tá? Via oral, tópica ou inalatória? Vamos falar um pouquinho deles, como que a gente vai utilizar? O que você indica? É uma ótima pergunta, tá? Porque tem muitos rumores sobre isso, tem muitos conflitos sobre isso, e eu acho válido a gente discutir isso de uma forma que as pessoas entendam que, por exemplo, a via oral em gatos tem que se tomar um cuidado absurdo. O gato não produz uma enzima chamada glucuroniltransferase, né, que interfere ali no funcionamento hepático, enfim, citocromo P450, só para ambientar, né? Tudo é tóxico para os gatos. Então, o chocolate, os anti-inflamatórios, não esteroidais, uma aspirina, um ibuprofeno, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Só que é do hábito de um gato. Como que ele faz o autocuidado? Me fala. Como que ele se limpa? Pela lambedura. Através da lambedura. Então, quando a gente fala do uso tópico em gato, a gente diretamente está falando sobre a via oral, ingestão. O que é importante olhar aqui? A dosagem, a concentração do óleo essencial e, principalmente, o teu óleo essencial tem que ser de uma fonte segura, pura, testada, comprovada cientificamente que não existem parabenos, componentes tóxicos ali nesse óleo essencial. Então, você pega várias marcas aí, existem diluições que são feitas. O que me garante, que teste, que laudo me garante dessa empresa que esse óleo essencial é puro? Sim. Eu posso utilizar ele nos animais. Esse é o maior cuidado que a gente tem que tomar em gatos. O maior cuidado. Tá? Por isso que a gente indica algumas marcas, que a gente sabe que existe essa comprovação. Tem o laudo, tá lá, laboratorial, mais de 50 testes são feitos para que isso aconteça. Enfim, quando a gente usa a via tópica, passado no gato, você pode passar na mão, passar na pele, ele vai lamber. Sim. Ele vai se autolimpar, ele vai levar para a forma de ingestão. Então isso, se alguém está falando que não pode ingerir, a gente tem que mudar o hábito do gato.
Tem que voltar lá no gato surgiu, né? Porque aí está faltando um pouquinho de bom senso, de entendimento. E quando a gente fala dessa parte de animais de pequeno porte, a gente tem que entender que a via aromática ela não é tóxica quando se tem os mesmos cuidados que eu acabei de falar, da concentração, da pureza do óleo, portas abertas, tá? Você não vai trancar 5 gatos dentro de uma sala, ligar o difusor e fechar a porta. Porque o gato, automaticamente, se ele sentir a necessidade de sair daí ele vai sair. Da mesma forma, os animais que dormem com a gente, né? Por exemplo, os cachorros, deixar a porta do quarto aberta, né? Para conseguir ter essa questão aí mais facilmente trabalhada se eles se sentirem incomodados. Então, utilizar são das 3 formas, desde que esteja uma segurança, desde que você esteja a indicação correta de um profissional que sabe o que está falando, tá? Quando utilizar óleos essenciais via tópico, Anne, é bom a gente cuidar o que a gente está tratando, tá? Uma dermatite, ou, por exemplo, assim, um machucado que produz um exudato, né? Purulento, por quê? Porque nesse caso, por exemplo, a gente não vai usar o óleo carreado, não vai usar óleo de coco, que é hidratante, uma ferida que tem pus. Você não quer isso. Você quer diminuir isso. Então, você vai usar o óleo puro, na concentração certa, repito, né? Na dosagem certa, enfim, dessa forma. E sempre tomar esses cuidados. O cuidado principal que eu falo para introduzir os óleos é o que o animal vai te responder. Ele conhece sobre, ele vai te falar. Quando você chegar com um óleo perto dele, você vai deixar ele tampado e vai mostrar para ele. Eles têm milhões de células olfativas a mais que nós. A sensibilidade deles é muito alta. Então não vai chegar e vai pingar uma gota de óleo no nariz do cachorro, que ele vai começar a espirrar e vai sair correndo, e talvez ele já queria uma aversão àquilo. Você vai mostrar para ele o frasco, ele vai se aproximar, ele vai interagir. Se familiarizar, e ele vai te dizer, esse eu gostei, esse eu não gostei. Sim. Então é muito relativo, né? O que funciona para cada coisa, mas a gente deve introduzir dessa forma e ter esses cuidados. Utilizar da forma oral, tópica e inalatória. Inalatória através de difusores, né? Um difusor específico, não é o aromatizador de tomada. É importante a gente diferenciar. Sim. O óleo essencial é produzido pelas plantas, é puro, é natural, tá? É aquelas microgotículas que quando a gente descasca a bergamota, vem no olho e arde, sai, no sol se enxerga. Aquilo é o óleo essencial. Sim. Não é a essência, não é o cheiro. Não é aquilo que a gente põe na tomada para dar cheiro na casa limpa, mesmo quando ela não tá, sabe? Então, as pessoas têm que diferenciar uma coisa da outra. Para isso, tem que usar as ferramentas certas. O difusor é para óleo essencial. O aromatizador de tomada é para essência, para o cheirinho. São coisas completamente diferentes. Uma é feita em laboratório e a outra é da mãe natureza, do nosso criador divino. Tá? Então, além dessa forma do uso do difusor, a gente pode usar em brinquedinhos deles, pingando umas gotinhas, na caminha deles, tá? Ou até mesmo naqueles esconderijos de petisco, né? Porque você sabe que ele vai brincar com aquilo, se ele está muito agitado, ele vai correr atrás, ele já vai se acalmar. Enfim, o uso é muito amplo, né? Qualquer informação a mais aí a gente vai estar disponível, mas dá para ficar falando muito só sobre isso, porque realmente são as coisas que mais importam, né? Os cuidados que a gente deve tomar, a forma de usar e as dosagens, a pureza do óleo, essas questões aí. E o que para quê? Tá? A gente não usa tudo, né, para tudo. A gente não mistura tudo. Não mistura tudo e não usa qualquer coisa para qualquer coisa também. Mas se você, por algum acaso, acredito que deva ter algum questionamento sobre isso também, se você, por algum acaso, às vezes errou, né? Acontece com a gente que a gente usa os óleos. Eu errei o óleo essencial que eu ia usar. Coloquei um óleo e era para uma outra coisa. Os óleos são componentes químicos naturais. E dentro de cada frasco, existem mais de 100 componentes naturais químicos. 100, eu falei. Então, às vezes, você está achando que você está usando o óleo errado e ele vai dar resultado. Não precisa ter esse pânico, essa aversão, toda essa, sabe, essa conversa sobre intoxicação, enfim. Para você ter uma noção, só te dar um dado importante, um estudo realizado indicou que para algum animal se intoxicar, como às vezes acontece que a gente recebe pacientes intoxicados com alho, cebola,
bolo, chocolate, enfim, ele precisaria ingerir ou ter contato com 2 frascos de óleo essencial. 30 ml de um frasco essencial puro, 100% puro. Isso é muita coisa. 2 frascos é muita coisa. Isso nunca aconteceu que eu saiba. Tá? Então, é algo que a gente tem que ter o cuidado, mas não deve ser neurótico e preocupado. Porque a dose normalmente é mínima, né? São uma, 2, 3 gotas. É uma coisa mínima. É uma coisa mínima, exatamente. Vamos abordar um pouquinho para falar desses problemas emocionais comportamentais, dos olhos. Os olhos que eu acredito que o pessoal tem em casa, o que você indicaria para o fator comportamental? Digamos, um paciente que é muito ansioso, agressivo, né? Ou às vezes o tutor se ausenta em casa e daí o tutor quer deixar o difusor lá com um cheirinho para o paciente, né? Ter um pouquinho mais de calma, né? Um pouquinho mais de bem-estar no ambiente, quando dá ausência do tutor. O que você indica? Ó, a gente tem alguns óleos, tá? O cedro é um deles, o cedarwood é um deles, que vai trabalhar a parte neurológica, tá? Então, isso auxilia também na parte circulatória, cardiovascular. Eu indicaria o lavanda. Vou abrir um parênteses para falar da lavanda, tá? As pessoas confundem muito e utilizam algumas marcas que colhem a lavanda aqui no Brasil, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem componentes que se diferenciam a lavanda brasileira da lavanda de outras partes do mundo, por exemplo. Existem empresas que colhem os óleos essenciais no país de origem da planta. Por quê? Porque dá um maior grau terapêutico, um maior grau de pureza. O que é o grau terapêutico? De uma escala de 0 a 100, ele tem uma nota para o que ele consegue ajudar, auxiliar, resolver, né? Tratar em algum caso. Então, por exemplo, assim, o alecrim, colhido no Brasil, ele tem um grau terapêutico 7. O alecrim colhido no Marrocos é um grau terapêutico 40. A empresa vai lá e colhe lá no Marrocos. Porque o solo, o clima, o ar, a chuva, tudo influencia. A lavanda, ela é colhida na Bulgária e na França, que é o país de origem dela. Essa lavanda tem propriedades calmantes, cicatrizantes, ansiolíticos. Essa lavanda francesa e búlgara. Essa. A lavanda brasileira ela é mais excitante do que outra coisa, do que calmante. Então, isso é muito importante a gente falar. Sim. Tá? A gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falo da importância de saber a fonte dos óleos essenciais que você está utilizando. Então, lavanda e cedro são 2 que eu indicaria para essa questão de compulsividade, né? A síndrome de separação, hiperatividade. E um estímulozinho aí de serotonina, né? Que é o hormônio da alegria, através do óleo essencial de tangerina. Você já viu alguém triste chupando bergamota? Não tem como. Não existe. E é comprovado, né? Então aí está o estímulo da produção do hormônio da felicidade. O óleo de tangerina, ele estimula, né, as nossas glândulas a produzir a serotonina, o hormônio da felicidade. Então, realmente, esses 3 óleos eu indicaria para essa situação. E um deles, a dosagem que você pode utilizar, colocar no difusor. Tá, vamos... Que é algo que a gente pode estar falando aqui para o pessoal de casa, que a gente vai comentar com cautela, que é óbvio que você vai buscar o conhecimento, não vai chegar colocando óleo, misturar os óleos lá, gente, que a gente está abordando aqui superficialmente, né, realmente a utilização com os animais, mas um pouquinho aí as pessoas conseguem falar algum deles que a gente pode utilizar como forma de inalação para deixar em casa. Claro, né? Vou dar um exemplo assim de um ambiente, né, pessoal, de mais ou menos 25 metros quadrados, que é a abrangência de um difusor ultrassônico hoje ideal, né, aí com limitação de 25 metros quadrados, 3 gotinhas do óleo essencial de lavanda, você já está fazendo um tratamento calmante, ansiolítico, cicatrizante, circulatório, enfim, maravilhoso para o seu pet, sempre com a porta aberta, né? E em casos de algumas questões específicas, respiratórias, circulação, locomoção, sempre procure um médico veterinário de sua confiança, né? Ou alguém que tenha esse conhecimento para indicar, porque cada caso é um caso. Cada organismo é um organismo, a gente sabe disso. Né? Até mesmo a gente, ou qualquer coisa que a gente pode administrar, né? Exatamente. Vamos entrar um pouquinho, vamos falar de mitos e verdades. Tá? Tá preparado, Celso? Adoro falar de mitos e verdades. Vamos ver o que... Os óleos essenciais tem muita coisa, muita gente fala sobre várias coisas, a gente vai tentar falar o que é verdade e o que é mito, tá? Usar óleo essencial perto do animal de estimação, ele pode causar danos ao fígado ou ao rim. Nossa. Mitaço. Mito. Por que é mito? Porque a gente tem óleos essenciais que a gente utiliza para tratamento hepático e renal, tá? Então,
Como eu falei, né, o óleo essencial é puro, é da planta, ela produz, né, por um objetivo próprio dela, para defesa, ou para o sistema imunitário dela, para atrair, né, alguns parasitas para que se espalhem a reprodução delas, enfim. E da mesma forma isso vem, né, no nosso organismo, né, de seres vivos, mamíferos, répteis, ovíparos, enfim. Isso não acontece, tá? Muito pelo contrário, a gente utiliza hoje em clínicas veterinárias, pós-operatório, pré-cirúrgico, tá? Para auxiliar nessa parte hepática, nessa parte renal, na parte linfática, muito, muito. Então, isso é mito. Tá? Nunca faça carinho em seu cão ou gato após usar óleos essenciais. O óleo essencial não pode fazer carinho. Abandona o seu pet lá que não pode fazer carinho. Não. Eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho bem interessante. É como se na pandemia a gente não pudesse passar álcool em gel na mão e fazer carinho no nosso gato, no nosso cachorro. Isso não tem nenhum sentido. O que a gente tem que ter de cuidado é não colocar um óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, que tem uma concentração alta, e pela própria pimenta da planta, ele é um pouco refrescante demais, gelado demais, no olho do animal, né? Então, às vezes, a gente vai fazer carinho. Mucosa, a gente vai fazer carinho de uma forma que você pega focinho e rosto ali, tudo junto. Sempre passar em regiões, né? Cabeça, coluna, na parte inguinal ali, enfim, né? Todo rabo, eles adoram, né? Então, esse cuidado tem que ter. Mito. Não, imagina, não poder usar um óleo essencial na sua mão e passar no animal. Inclusive, é uma das formas que a gente utiliza em gatos, por exemplo, né? Então, como o cuidado que a gente tem que ter, que eu falei no começo, a gente utiliza isso. Você pinga o óleo essencial na tua mão, espalha, nunca superaquece ele, fica fazendo assim, nunca. Porque quando você superaquece, você perde a propriedade do óleo. Você estoura as microgotículas ali, ele perde a propriedade química natural. Então, você espalha, passa no seu animal. Passa no travesseiro, passa no bichinho de pelúcia, né? Alguma coisa que ele gosta, enfim. Você já vai perceber que ele vai se aconchegar, ele vai se esfregar, ele vai amar aquilo. Vocês vão perceber isso, com certeza. Se o meu animal de estimação receber muito óleo essencial, ele morrerá? É uma ótima pergunta. Eu acho muito difícil que isso aconteça, quase nulo, tá? Porque, como eu falei antes, o que intoxicaria um animal, um pet, de óleo essencial, seria a ingestão ou o contato direto de dois frascos. Mas isso é extremamente absurdo. A gente utiliza gotas, né? Os óleos têm uma vedação extremamente segura. E nesse caso, vamos imaginar a possibilidade que o teu filho abriu os óleos essenciais, não sei como ele tirou aquela parte interna do conta-gotas, não sei como, né? Nós vamos imaginar essa possibilidade para responder essa pergunta, e virou em cima do animal. Olha só quanta coisa, né? Quanta coisa tem que acontecer para que isso... A reação que esse animal pode ter é uma reação dérmica, uma reação de pele alérgica. Ele pode ter uma reação alérgica de pele, ficar um pouco mais agitado, dependendo do óleo, ou dormir um pouco mais, dependendo do óleo. Por exemplo, derramou lavanda, ele vai dormir um dia, você vai achar que ele, né, e ele está descansando. O que a gente indica? Diluição, carreamento. Pega o óleo que você tem para diluir, né, quando você vai aplicar no teu animal, óleo de coco, óleo de jojoba, azeite de oliva. Não tem nada em casa, azeite de oliva, um dos melhores condutores que tem. E aplica no teu animal inteiro. Inteiro. Você vai fazer a diluição daquele óleo essencial. Ele não vai ser agressivo para a pele do animal. Ele não vai trazer uma intoxicação, não vai matar o teu animal, não vai. É igual um bichinho que vive no mato, sabe? Ele fica o dia inteiro lá deitado em cima de uma urtiga, por exemplo, ou de um hortelã, enfim. Não vai sentir isso, né? Então, é só isso que deve ser feito, em caso que aconteça. Mas acho raridade, até hoje não vi, tá? Não vai morrer. Não vai. Vamos agora para as perguntinhas que o pessoal mandou pra gente, tá? Qual que é a diferença dos florais para o óleo essencial? Olha, ótima pergunta. Os florais, como os nomes já dizem, né, eles são uma mistura, né, feito à base de flores ali, a base de alguns elementos químicos de propriedade de planta floral, né, e muito mais leve em concentração do que um óleo essencial, porque ele é como se a gente pegasse e colhesse várias rosas, botasse numa panela, por exemplo,
fizesse um caldo daquilo ali, tirasse as flores e envasasse, né, com a diluição correta ali, com água destilada, enfim, para dar um volume maior, aquele resultado desse fervimento da rosa com a água. O óleo essencial, para você ter uma noção, por exemplo, o óleo essencial de tangerina, de limão siciliano, ele é da casca. O óleo essencial de melaleuca, né? Muito utilizado para questões de pele, cabelo, unha, fungicida, maravilhoso, né? Inclusive candidíase, né? Que tem imunidade baixa, enfim. Ele é colhido da folha. O gerânio é da flor, que é um óleo feminino. Tem alguns que são das raízes, tem alguns que são do caule. Então, é da onde a planta produz o óleo essencial. E ele é o óleo essencial. Ele não tem uma diluição. O processo de destilação é para separar exatamente aquilo que é um líquido, por exemplo, água ou outros componentes, do óleo essencial puro. Entende? Então, quando tu usar o óleo essencial, você pode ter certeza que você está usando aqueles confiáveis, é claro, algo de uma propriedade química com produtos químicos naturais muito elevado. Um grau terapêutico, né, que vai te auxiliar nessas questões de saúde muito elevado. Então, essa é a grande diferença. A concentração é muito diferente, a velocidade de resultado é muito diferente, tá? Então, o óleo essencial, ele tanto ajuda pré alguma questão, quanto ele auxilia pós alguma questão, né? Então, eu quero evitar que eu tenha depressão, eu uso óleo essencial. Eu estou com depressão, eu uso óleo essencial. Eu saí da depressão, continuo usando óleo essencial, porque ele está me deixando cada vez mais alegre. O floral você geralmente utiliza antes, né? Você vai usando o floral, isso é indicação, né? A gente sabe que não é realidade, mas é indicação. Então, essa é a grande diferença do floral para o óleo essencial, tá? E qual que é o tempo de ação para o óleo essencial iniciar seu efeito? Nossa. Existem as comprovações científicas da fisiologia do nosso corpo, né? Tanto nossa quanto para deles. A deles, eu acredito, pelo meu mínimo conhecimento, que é muito mais rápida, até por essa questão que eu citei anteriormente, né? A gente tem células aqui no nosso nariz que são chamadas de bulbo olfativas, né? Que estão diretamente ligadas ao hipotálamo, hipófise, ao nosso sistema límbico. Quer ver que eu vou te dar um exemplo? A gente passa numa churrascaria. O que acontece com o nosso corpo? A gente saliva. Pelo amor de Deus. Gente, passou lá falando, não, parou aqui já. Exatamente. Você pode até ter acabado de se alimentar, né? Mas você vai sentir uma delícia. Isso é a resposta do nosso corpo ao aroma, ao cheiro. E a gente está falando de um alimento, né? Quando a gente fala de um óleo essencial, que tem essas propriedades terapêuticas, esses elementos químicos, então eles vão agir em milésimos de segundo. A gente teve a experiência aqui antes, né? A gente utilizou. Você arranca um sorriso de uma pessoa que está mal, que está para baixo, que está depressiva, com uma gota de óleo essencial, no mesmo momento que ela inala. Então, claro, algumas questões mais crônicas, como eu citei anteriormente, por exemplo, dos pacientes convalescentes, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, isso é muito de cada indivíduo, mas as respostas são geralmente imediatas, pela concentração do óleo por esse nosso sistema, que está totalmente correlacionado. E outro fator importante, Anne, que foi estudado, inclusive pelos donos da doTERRA, que são 7 donos, 7 CEOs, 20 minutos é o tempo para o óleo essencial estar em cada célula do nosso corpo. 20 minutos. Cada célula do nosso corpo. Então, é muito rápido. Muito rápido. Tá? Às vezes, a gente vê alguns casos que demoram mais, mas não é a maioria. Tá? E é importante falar isso. Quando que tu vai ver? No primeiro dia que você usar. No primeiro momento que você usar, você já vai sentir diferença. Isso é verdade. Vocês provaram, né? Então, eu falo em relação aos óleos essenciais, o meu filho, por exemplo, por conta do trato respiratório. Utilizei muito e eu senti muita diferença. Então, assim, a gente percebe mesmo onde vai buscando qualidade, bem-estar, né? A gente tem clientes, se me permite falar sobre essa questão, que eram asmáticos a vida toda, que usavam omeprazol para azia, para gastrite, há 30 anos. Em 5 dias, utilizando os óleos essenciais corretamente, na dosagem certa, não utilizaram mais o omeprazol. Já é comprovado, né, que o uso do omeprazol leva a demência, pode... Qualquer tipo de medicamento que a gente vê hoje, né, a longo prazo. Sintéticos, sim, que causam várias, né, questões, enfim. E dessa parte respiratória, a gente tem muito resultado. Rinite, sinusite, asma, bronquite, assim, utilizou os óleos, não usa mais bombinha, não usa mais corticoide, né, para a questão
de rinite e sinusite. Então, realmente é transformador. Vamos ver as perguntinhas, então, que o pessoal mandou aqui para a rádio. Deixa eu ver aqui para eles. A Agatha Pereira Melo, de Piraquara. Boa noite. Gosto demais desse programa, é uma delícia assistir. Tenho uma dúvida sobre o tema. O que pode acontecer se dermos dose de aromaterapia para a gente, mais para o cachorro e o inverso? Se der superdosagem, né? Que a gente tinha comentado. Trocar, eu acho que é a pergunta dela, né? Uhum. Não, é isso que a gente acabou de falar, né? Não tem esse problema. Como eu falei, às vezes até usando o óleo errado, você vai perceber que está certo. Sim. Pela composição química do óleo, né? Que existem vários componentes químicos naturais ali, então não é que um óleo é para uma coisa, e se ele for usado para outra coisa, vai dar um malefício, um problema. Não, Sim. Não é isso. Sim. Né? É igual você fazer um chá. Fazer um chá de hortelã, eu estava com uma dor de barriga, mas melhorou a minha dor de cabeça. Ora, existem componentes no chá de hortelã, ou talvez a tua dor de cabeça era estomacal, uma questão do estômago, você solucionou uma questão, consequentemente melhorou a outra. Então, isso é importante deixar claro, né? Com certeza. A Letícia Carvalho Cavalcante, de São Paulo. Oi, doutora, tudo bom? Assisto sempre o seu programa, adoro os conteúdos e as conversas. Obrigada. Sobre a aromaterapia. Há uma idade certa para o cachorro que precisa ser medicado. E mesmo que não precise. O que acontece se der umas gotinhas diárias? Acho como medicina preventiva, né? Perfeito, Letícia. Obrigado pela tua pergunta. O que é importante a gente falar dentro disso que você perguntou? A sensibilidade dos animais é um pouco mais apurada que a nossa. Então, os cuidados devem ser tomados, como a gente já vem falando. Cuidado maior, grávidas, tá? Então, cachorrinha quando tá prenha, gatinha quando tá prenha, e bebês. A gente tem que tomar um cuidado com bebês, bebezinhos, tá? A gente tem que tomar cuidado no carreamento, na diluição do óleo da forma correta. A gente tem que tomar cuidado em aonde, como, quando usar. Tá? E não tem problema nenhum, inclusive eu acho que o único problema é não usar, né? Preventivamente. Eu vou ser bem sincero para vocês. O problema é não usar, porque é uma ferramenta extraordinária de auxílio em todos os casos emocionais e, consequentemente, físicos, né? Tanto para prevenção quanto para tratamento. Sim. Então, realmente é fabuloso. Tem que usar o óleo essencial. Tem que usar. A Isabela Almeida Carvalho, de Pelotas, ela mandou: o meu dog é muito ativo e às vezes à tarde da noite quer brincar. É recomendável dar doses homeopáticas para ele acalmar-se. Qual é o do... Lavanda. Lavanda, cedro, tangerina. E eu também indicaria o copaíba e o frankincense, que são óleos que trabalham na parte cognitiva do animal, produção de medula óssea, enfim, estimulação celular, regeneração celular. O frankincense é o incenso que Jesus Cristo ganhou quando nasceu. Nós temos casos na nossa equipe de gente com câncer, fibromialgia, tá? Que tiveram resultados positivos aí, né? Quando utilizaram os óleos essenciais para esse quesito. E o copaíba, já é comprovado cientificamente, ele é um dos maiores anti-inflamatórios do mundo. Né? Ele tem uma concentração altíssima de CDB, né? Que já é comprovado na utilização de doenças neurodegenerativas, Parkinson. Eu tenho um depoimento de Parkinson extraordinário, uma líder da minha equipe. Então, porque o que é um anti-inflamatório? É um desinflamador. E o que é o Parkinson? É a inflamação da bainha de mielina, que é o que liga um neurônio no outro. Quando você utiliza o óleo essencial, que é anti-inflamatório, ele desinflama essa bainha de mielina. Então, você tem uma estabilização dos tremores, porque está inflamado, né? O corpo reage dessa forma. Enfim, eu utilizaria esses óleos, além dos que eu falei, lavanda, cedro, tangerina, o frankincense e o copaíba, porque você vai estimular o teu animal a produzir células para ele se sentir melhor, se sentir mais disposto, mais calmo, mais tranquilo, né? E claro, a gente não pode excluir as outras questões que são importantes. Passear com o seu bichinho, né? Brincar com ele, aquele gasto energético, né? Imagine que a gente faz isso o dia todo e até a noite, né? Enquanto o nosso coração bate, nosso corpo funciona, a gente está gastando energia. E eles, às vezes, ficam dentro de casa, às vezes eles ficam num espaço limitado e a gente não quer gastar a energia deles, né? Isso tudo gera um estresse muito grande e tem que ser uma combinação de fatores, né? Agora tem a Gabriele Ferreira Santos, de Belém. Esse programa é muito legal. Minha filha fica assistindo sempre pela internet. Eu tenho uma dúvida. Meu pet está passando por adestramento e notamos que parece que ele tem ficado muito inquieto e agitado. Para esse caso, aplicar a aromaterapia pode ser uma boa ideia? Com certeza.
Com certeza. Inclusive no momento de adestramento, porque ele vai perceber que aquilo é um benefício, é a compensação, né? Dessa forma que a gente adestra os animais, não é com chicote, como as pessoas imaginam, né? É sempre recompensando eles quando eles fazem algo positivo, né? Ou algo que a gente pede, enfim. Então, a aromaterapia, ela vem para somar nisso. Inclusive, enquanto estiver adestrando, fica aí uma dica, né? Para os adestradores e, enfim, para os centros, né, de adestramento, utilizar os óleos essenciais, porque vai desenvolver esse estímulo, essa coisa gostosa de enquanto eles estão brincando ali, né, fazendo algo que é um pouco tenso, novo para eles, eles vão se sentir muito melhor. Já é uma forma de serem recompensados também, né? Sim, com a aromaterapia. Com certeza, viu, Gabriela? Tem que utilizar, com certeza, os óleos essenciais para isso. Então, vamos lá. E o Martim Cavalcante Cardoso, de São Paulo. E colocar o difusor em um canto da casa e inalarmos juntamente. Pode causar algum problema para nós? Não. Na verdade, a gente está falando, Martim, a gente está falando do benefício, né? Então, essa é a via de absorção, via aromática. Tudo que a gente respira vai para esse sistema, para o nosso pulmão, vai para a nossa corrente sanguínea, né? E age em determinada situação conforme a necessidade. Não vai causar, desde que você não deixe a porta trancada, não coloque esse animal num lugar muito pequeno, não use 50 gotas de óleo essencial dentro do difusor para o seu animal inalar, né? Então não vai causar, muito pelo contrário, vai trazer muitos benefícios para você e para ele. E a porta aberta é um respeito. Quando o animal, por exemplo, se sentir desconfortável, ele vai sair. Você não precisa desligar o difusor. Porque da mesma forma que ele saiu, quando ele precisar daquilo, eles são muito mais inteligentes do que a gente pensa, tá? Quando ele precisar daquilo, ele vai voltar. Se ele estiver inquieto num outro cômodo, com algum barulho, com alguma coisa, né? Que os gatos, eles sentem as coisas, eles veem as coisas que a gente não vê. A gente sempre fala, né? Os gatos são particulares. Eles têm uma particularidade. Tem uma evolução espiritual muito grande, né? A Ana Cunha de Souza, de Fortaleza. Boa noite, eu tenho uma dúvida. É possível a aromaterapia em gatos também? Foi o que a gente comentou e abordou bastante aqui. E quais as diferenças? Os produtos são os mesmos? Obrigada e parabéns pelo programa. E os produtos são os mesmos. E isso é super bacana, né? Porque o pessoal tá em casa e ele pode utilizar o mesmo produto para os dois, né? Exato, a gente tá nos tratando e tratando quem a gente ama. Isso é incrível. Foi o que me fez entrar para a doTERRA. O meu resultado, e imediatamente depois, eu tive um resultado com a pomada Deep Blue, que é para quem tem artrite, artrose, inflamação. Eu tinha pensamento de acrômio nível 2, ia ter para cirurgia, não conseguia dormir, não conseguia, por causa da palpação retal, né, em animais. E eu não tenho mais dor. Hoje eu treino, corro, durmo em cima, dou soco, faço tudo com esse braço. Né? Minha experiência. Imediatamente eu lembrei da minha mãe e do meu pai, das pessoas que eu amo, da minha família, das minhas irmãs, enfim, das pessoas que estão comigo, né? E a gente leva isso para os nossos animaizinhos, para os nossos companheiros, né? Então, com certeza, é algo assim que deve ser feito, né? A gente se ama em primeiro lugar, tem que ter esse autocuidado, e para eles também, que são nossos parceiros. É isso mesmo. Gente, então nós vamos finalizar o programa por aqui. Achei esse tema interessante demais, assim, porque eu acho que gerou muitas dúvidas. O pessoal tinha muitas dúvidas, principalmente para saber se é o mesmo, né? Se era o mesmo óleo essencial que utilizava para eles. Antes de qualquer coisa, sempre consulte um médico veterinário de confiança para a gente saber qual que é a utilização, a administração, o teu paciente, né? Não o nosso paciente, mas assim, saber a dosagem correta, porque a gente sabe que cada paciente é um paciente. Então, assim, a gente tem que realmente ter muita cautela e cuidado com a utilização desses óleos, tá? E o Celso, eu agradeço muito pelo convite, por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui de longe, tá? Para vir passar um pouquinho do conhecimento dele aqui para todos nós e para o pessoal aí de casa. Quem tiver perguntas, podem estar mandando aqui, tá passando as redes sociais do Dr. Celso, as minhas redes sociais, o pessoal da rádio. A gente vai tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, maravilhosa. Que bom estar em contato com você de novo, falar desse tema que é tão importante, é tão atual, mas ao mesmo tempo não é algo que é de hoje. E sempre pensem que se existe algo como, né, uma empresa extraordinária que está trabalhando com um produto desse, que é puro, que é natural, que não tem malefícios, não tem contraindicações. Imaginem vocês quantas pessoas merecem esse autocuidado diário. Né? Exatamente. Então, o futuro não é amanhã. O futuro é hoje.
Isso aqui não é de agora, é milenar. Isso é algo que é utilizado há muito tempo. Nós é que perdemos o vínculo com a natureza, com o Criador, com o que a gente sempre deveria manter, na verdade, esse vínculo. Então, utilizem, tirem suas dúvidas, entrem em contato comigo através das redes sociais, vai ficar aí, né, Instagram, telefone, tudo aí. Muito obrigado, Annelise, o Roberto, a Gabi, que está aqui, todo mundo, tá? Por levar para vocês esses benefícios e algo tão extraordinário que é um dos óleos essenciais, esse estilo de vida tão saudável. Contem comigo sempre. Exatamente. Tá? Gratidão. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo para todos aí. Quem tiver as perguntinhas, podem estar mandando pra gente que a gente vai responder. E eu aguardo vocês no próximo programa, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.